Alô, amigos, estamos aqui com o nosso programa Bate-Bola, hoje quinta-feira, e a gente vai falar aí dos jogos de ontem. Tivemos surpresas ontem, né? Tivemos. Mas vamos lá, vamos começar aí com a Copa Libertadores da América. Teve o jogo da volta, né? Internacional recebeu o Flamengo, e o Flamengo sapecou 2-0 no Internacional, complicando aí a vida do Roger Machado, né? Que está na corda bamba. Vamos lá, as coletivas aí do Roger Machado e também do Felipe Luiz. Boa noite, Roger. Boa noite, Zé. O Zé Alberto, Rádio Gaúcha. A desclassificação, ela vem numa sequência de 3 enfrentamentos com o Flamengo, por mais diferente que tenha sido aquele segundo, em que o Inter, se fosse pontos corridos, perdeu 9 pontos em 9 disputados. Existe uma cobrança muito grande em relação ao teu trabalho, por parte de torcedores, tem alguma coisa interna que a gente sabe, de colorados aí que gostariam de que houvesse uma descontinuidade de trabalho. Tu achas que esta eliminação na Libertadores para o Flamengo, ela seria suficiente para determinar isso, ou esse descontentamento ele está ligado a talvez outras, a eliminação para o Fluminense, uma queda dentro do Brasileiro? Como é que tu analisas isso? Eu penso que toda e qualquer frustração por a eliminação acarreta impressão no cargo de treinador. Eu acho que ela faz parte da cultura do futebol brasileiro. Então tem aí pelo menos 2 meses de instabilidade, justamente nesses momentos onde há 1 mês e meio de instabilidade, vamos lá, justamente nesses momentos decisivos, em que acumularam as decisões das fases de eliminação das Copas e as partidas do Campeonato Brasileiro, nesse retorno da parada, que essa ausência de resultados, em alguma medida, de produtividade, também faz com que essa frustração aumente à medida da saída das Copas. Não tem nada de errado na frustração dos torcedores, sobretudo pelo otimismo de um ano que começou muito bem. Roger, aqui Paulo Nunes da Rádio Guaíba. Pegando esse enfrentamento de hoje, um jogo que vinha com a vantagem mínima do Flamengo do primeiro jogo na semana passada, mas o Inter teve o fator local, era o jogo na sua casa, com o torcedor enchendo o estádio, mas eu acho que a frustração do torcedor talvez não seja diretamente a eliminação, além dela. Talvez o favorito fosse o Flamengo no confronto com a vantagem. Mas você conseguiu identificar por que o Inter não conseguiu hoje, por exemplo, colocar o Flamengo em dificuldade no jogo? Porque o que a gente viu parece que o Flamengo dominou o jogo como um todo o tempo inteiro, e o Inter parece que faltou força para reagir, para incendiar o estádio em certo momento com a partida. Obrigado. Não penso que faltou força. Eu acho que a gente fez uma força máxima diante do adversário, que foi melhor nas 2 partidas da decisão. O Flamengo vive um momento melhor do que do Internacional, dentro de todas as competições, inclusive no Campeonato Brasileiro, liderando. Eu vejo que os atletas colocaram o limite das suas capacidades e que não foi suficiente, mesmo com o nosso torcedor fazendo uma festa linda desde a chegada do estádio. Nos faltou capacidade para conseguir superar a adversidade de um adversário muito qualificado, e que foi melhor, que nesse momento é melhor que o Internacional. Roger, boa noite. Você usou agora a expressão capacidade máxima, ou força máxima, para definir essa partida e essa tentativa de eliminar o Flamengo na Libertadores. Roger, em 4 jogos eliminatórios contra Fluminense e Flamengo, teu time deu no total 7 chutes a gol. 2 contra o Fluminense na derrota no Beira-Rio, 2 no Maracanã no empate 1-1, 2 no jogo de ida da Libertadores e 1 aqui no Beira-Rio contra o Flamengo. No que você sustenta o seu trabalho? Qual o principal argumento para que a direção mantenha você como técnico do Inter depois de atuações tão ruins em jogos eliminatórios que agora colocam o Internacional só tendo o Campeonato Brasileiro até o final do ano?
que sustenta é o meu trabalho do dia a dia e os outros momentos que a gente finalizou muito, que a gente teve muita produção, né? O futebol é feito de momentos. Esse ciclo é de baixa, já foi de muita alta, né? Então, o que sustenta é o que foi feito até então, sem tirar esse recorte, que ele é muito importante, mas a gente tem que analisar a parte imediata, né, que são as eliminações, mas analisar o todo. Né? É um momento de instabilidade que ele está demorando a passar, mas ele está dentro dessa janela de muitas decisões, e as decisões das Copas, né, que a saída frustra os atletas, frustra o torcedor, as críticas chegam em função do trabalho, o que sustenta a minha possível permanência e a minha motivação é seguir trabalhando o meu dia a dia, né, que tem muita qualidade, né, e que o futebol, infelizmente, né, quando você se depara com adversidades que você não consegue transpor, né, fazem parte do futebol. Boa noite, Roger, tudo bem? Tim Langendorf, Rádio Grenal. Ano passado, você pegou o Inter mais ou menos nesse momento, quando o Inter estava praticamente fora de todas as Copas. Ainda tinha uma partida ali para jogar por Sula, mas já vinha com dificuldades, e fez um ano que eu creio que você ficou feliz com o desempenho do seu trabalho, terminou bem a temporada. Esse ano, desde o início, o Inter vence o Campeonato Gaúcho, certo, mas depois disso a coisa não tem andado. Para que o ano termine e o Roger olhe e pense, fizemos um bom ano, o que o Inter precisa fazer agora? Porque as Copas já foram, né? Retomar o Campeonato Brasileiro, né? Fazer a mesma sequência que nós fizemos justamente na chegada, né, minha aqui o ano passado, né? A buscar, né, a possibilidade da gente voltar à zona de Libertadores, né, se dedicando apenas ao Campeonato Brasileiro. Essa é a motivação a partir de agora. Roger, Lucas Colar, Vozes do Gigante. Na sua última resposta, né, para o Sonda, você falou que o que sustenta o seu trabalho foram bons momentos que já viveu, né, no Inter, e que o momento de instabilidade está custando a passar. Em dado momento, né, na prévia das Copas, muito se falava sobre esse grupo dar resposta em momentos decisivos, o que não aconteceu nem na Libertadores e nem na Copa do Brasil. Você também fala sobre o dia a dia ser de muita qualidade. Por que a gente não consegue ver no campo esse dia a dia de qualidade, frustrando hoje, por exemplo, mais de 45 mil colorados que vieram ao estádio e viram o Inter não ter uma imposição contra o Flamengo, não transparecer de dentro para fora, não contaminar o estádio? Por que é tão fácil hoje eliminar o Internacional? Porque nas Copas nós nos deparamos com adversários que foram melhores, né? E o futebol te reserva alguns momentos que você não vai conseguir transpor as dificuldades, né? São muitos times no futebol brasileiro que hoje protagonizam a disputa pela ponta, né? E o momento que nós chegamos nas decisões para a Copa não foi o nosso melhor momento de fato, né? Com que fez com que a gente perdesse força nas decisões também, né? Então o que me dá confiança é o trabalho do dia a dia, né, que a gente conseguindo, tendo uma competição para trabalhar os atletas, a gente faça retomada no Campeonato Brasileiro, né? Já disse na entrevista anterior, né, que o benefício, né, da boa classificação no Campeonato Brasileiro do ano passado não deu condições de disputar 3 competições. E as 3 competições disputando simultaneamente, né, a gente não teve perna para alcançá-las de uma forma linear, né? Você acaba abrindo mão de algumas rodadas do Campeonato Brasileiro para descansar os atletas, você faz uma sequência de jogos muito dura com equipes muito fortes, né, e dessa instabilidade resultou a saída das 2 Copas. Né? Então, a partir de agora, é unir as forças, né, entender a frustração do torcedor, né, que lotou o estádio, como você frisou, que fez uma festa muito bonita, né, e que hoje nós não estivemos à altura que o torcedor teve da arquibancada. Roger, Adriano Garcia, da Rádio Galera. Para estar à altura do que o torcedor mostrou hoje, você salientou bastante isso, né? As ruas de fogo, o torcedor veio para o campo. Passa muito também na questão da transição, que hoje o Inter não conseguiu fazer aquela transição que a gente está acostumado a ver. O Flamengo dominou muito mais o meio de campo. E eu, na pergunta do jogo passado, eu acho que eu referenciei sobre como parar o De Arrascaeta. Só que hoje tinha o Saul, que dominou muito no meio de campo do Flamengo. Passa por recuperar também essa transição? Eu vejo que até o gol,
até o gol, o jogo estava muito parelho, não tinha oportunidade de nenhum dos lados, né? Porque tanto o Flamengo quanto o Internacional estavam ganhando muito mesmo no meio campo pela posse de bola. A partir da oportunidade que foi a única do Flamengo, né, no alvo, né, e depois do gol o Flamengo joga com um pouco mais de tranquilidade e nos oferece muitas vezes o espaço para que ataque as nossas costas, né, com o Bruno Henrique com velocidade, né? O que a gente precisa é trabalhar mais, né, é achar soluções diferentes, né, soluções essas que eu venho buscando dia a dia, né, incansavelmente, para que a gente volte a alcançar uma normalidade de atuações, uma regularidade de atuações que nos permita voltar a finalizar mais, como o colega frisou, nos permita voltar a criar mais para os nossos atacantes individualmente possam voltar a ter uma boa fase, né, e coletivamente todo mundo possa se apoiar na estrutura coletiva e possa render mais, né? Infelizmente, nós deixamos as Copas, né, a classificação das Copas escorrer pelas nossas mãos, né? Muitos deles por erros coletivos, outros por erros individuais, né, que fazem parte do contexto, porém nós perdemos para adversários que foram melhor do que nós nas decisões. Não somente são melhores, né, foram melhores nas decisões e infelizmente nós estamos fora das Copas. Boa noite, Felipe Luiz, Ivan Trindade, canal Fala Urgente. Você considera que essa foi a melhor atuação do Flamengo sob o seu comando desde que você assumiu o time? E mesmo numa atuação como essa, você ainda vê fatores que podem ser corrigidos? Como é que você avalia o momento que o time está chegando agora numa quarta de final de Libertadores? Bom, foi um grandíssimo jogo, um jogo muito completo, um jogo onde teve uma aplicação tática muito grande, né, por parte dos meus jogadores, um sacrifício muito grande para neutralizar as armas do Inter. Dizer que foi o melhor, assim, é difícil comparar. Cada jogo tem as suas dificuldades. Viemos do Mundial de ganhar do campeão do mundo. É difícil falar que esse foi o melhor sobre o meu comando, né? Cada jogo tem as suas peculiaridades, tem as coisas positivas, as negativas. É uma verdade que nosso grupo de jogadores está se reinventando, porque são muitas peças novas que chegaram, algumas importantes que saíram, então tá com uma alma, um espírito novo, e era importante, muito importante, essa vitória para dar força e credibilidade ainda mais para esse grupo que já era muito forte e que tem tudo para se fortalecer ainda mais. Esqueci. Bom, é isso. Felipe, aqui. Bom, muito se falou, né, no enfrentamento seu contra o técnico do Internacional, Roger Machado, dois técnicos que gostam da questão tática, né, tem essa questão tática muito forte, você levou nas 3 oportunidades a melhor. No que mudou daquela primeira partida no Maracanã, que até no segundo tempo o Inter conseguiu se movimentar e mudar e se postar melhor nesses 3 enfrentamentos, para a partida de hoje, o que você alterou daquele primeiro time do Flamengo para o time que dominou hoje o Internacional aqui no Beira-Rio? Bom, primeiro que é muito difícil você jogar contra o Internacional e praticamente que eles não chutem no teu gol, né? No primeiro jogo do Maracanã, por mais que tenha sido um grande primeiro tempo e muito criticado no segundo tempo, a verdade é que o Inter pouco perigo fez naquele jogo. A gente conseguiu dominar bem. Eu já falei, é uma ilusão pensar que vão dominar 90 minutos, que só vai atacar. O adversário também tem armas, tem jogadores, grandes jogadores. E foi dessa forma. A primeira diferença foi a volta do Arrascaeta, que não jogou o primeiro jogo, e alguns ajustes táticos detalhes pequenos que foram corrigidos. E respondendo já a pergunta do teu companheiro também, que esse jogo também existem coisas para corrigir. Não gosto de me iludir simplesmente por um resultado, gosto de analisar friamente e corrigir os erros que cometemos hoje, que com certeza existem, e continuar potencializando ainda mais o que foi feito de bom. Boa noite, Felipe. Zé Alberto, Rádio Gaúcha. Eu gostaria de saber de você. Você participou até como jogador. Parabéns pela classificação. Você participou como jogador do surgimento de uma nova era do Flamengo, uma era assim altamente vitoriosa, para muitos muito milionária. E aquele Flamengo do qual tu participavas como atleta, ele teve um momento assim de Flamengo avassalador. Era uma coisa que funcionava de uma maneira. O que a gente parece estar vendo agora é a formação de um novo grupo e que até agora vem sendo vencedor,
mas ele não tem aquele mesmo tipo de futebol. Só que aqui, pelo menos aqui no Sul, a gente nota que a cobrança para cima de ti é de que tu jogue com aquela futebol vistoso daquela época. Isso vai ser possível? Tu tem isso como objetivo dentro desta evolução? Ou o teu Flamengo ali na frente, mesmo que venha a ser vencedor como aquele, ele não vai apresentar essa característica? Bom, primeiro que eu não posso nunca comparar times passados ao meu time, são jogadores totalmente diferentes. Não posso nunca, jamais me colocar à altura do treinador que estava naquele momento, que era o Jorge Jesus, que se não é o melhor da história, um dos 2 melhores que passaram aqui no Flamengo. Nunca vou fazer algo parecido com o que ele fez. Vou fazer a minha história, o que eu estou aqui para fazer do meu jeito, da minha história, mas sim com esse DNA do Flamengo, que eu aprendi, que eu conheço desde pequeno, e que é tentar fazer isso, amassar o adversário o máximo tempo possível. Já falei várias vezes, muitas vezes não conseguiremos, muitas vezes jogaremos mal, muitas vezes até jogaremos bem e vamos perder jogos, ou vamos jogar mal e ganhar. Assim é o futebol, mas a proposta, o modelo de jogo tenta fazer isso, tenta sempre propor jogo, sair jogando com a bola no chão, pressionar o adversário, e tentarei fazer isso do meu jeito, da minha forma, com os meus jogadores, que todos eles, e principalmente os que chegaram, todos querem fazer história aqui no Flamengo, querem botar um quadro na parede, e os que já têm muita história querem fazer mais ainda, porque o Flamengo hoje te permite essa possibilidade com as contratações que pode fazer. Os gols foram marcados aí aos 27 minutos aí pelo Arrascaeta, e depois aos 88 minutos o Pedro completou aí, fechando aí a partida em 2-0 para o Flamengo, né? Mas ontem tivemos também o Campeonato Brasileiro, e o Vasco, que veio aí de uma vitória sobre o Santos, né, por 6-0, né? E aí perdeu aí para o Juventude. O Juventude venceu por 2-0. Vamos aí às coletivas aí do Thiago Carpini e também do Fernando Diniz. O mais importante boa noite, o mais importante da reação do Juventude na competição é o compromisso e o comprometimento coletivo. E dentro disso, cada jogo vamos ter os protagonistas, os destaques individuais. Mas para mim o mais importante é o coletivo, independente de quem joga, de quem não joga. Eu disse isso no meu retorno, né, que o desafio também do treinador é recuperar atletas, dar mais informações, melhorá-los. Eu gosto disso, desse desafio de tentar acrescentar na carreira deles, e a resposta está sendo muito boa, porque eles têm acreditado naquilo que está sendo passado, naquilo que está sendo proposto. A gente fica feliz com as coisas que estão acontecendo, né? O caminho é muito longo, sem euforia demais, acho que tudo que é demais atrapalha um pouco. Foi bom, foi um grande jogo, uma vitória, e domingo tem outra decisão, e vai ser assim até o final. E, Thiago, chamou a atenção também o comportamento tático da equipe diante de um Vasco que tem toques rápidos, curtos, e foi assim que ganhou do Santos, abriu-se espaço, vinha de uma vitória de 6-0, e o Juventude controlou bem essa possibilidade, esse ímpeto do adversário, né? Como é que foi esse entendimento de tua parte com o grupo de jogadores para que, tão rapidamente, né, desde a tua chegada, houvesse essa compreensão? Como eu disse, os poucos períodos e sessões de treino que a gente tem, mesmo com um tempo pequeno, um volume baixo, a gente tenta aproveitar, dar o máximo de informações, sempre complementar de maneira setorizada. A gente tem feito alguns vídeos de correção, isso é também muito importante, otimiza o tempo, já que a gente não tem ainda tanto tempo para poder treinar e buscar ainda mais evolução. A gente fez um jogo hoje seguro, um jogo bem de uma constância muito boa durante os 90 minutos. Claro que grande parte do tempo nós ficamos sem a bola, até porque era uma ideia e também é uma imposição do adversário pela maneira de jogar e pela capacidade individual e coletiva do Vasco, tendo em vista o que foi o último jogo contra o Santos. Então sabíamos da dificuldade, né? A ideia de ajustar um pouco mais as linhas e tentar controlar melhor o centro do campo, não preocupando tanto com a profundidade, já que é uma característica do Fernando de jogar com a bola, não ter tanta profundidade. Pelo menos é o que eu tenho visto em alguns jogos que a gente acompanhou antes de enfrentá-lo. E muito deve ter se questionado pelo começo do Nenê, né? É justamente por isso, a gente conseguir
fazer um quadrado no meio, encher mais. O Vasco é um time que enche muito o lado da bola, né? E a gente tentou fazer essa igualdade para poder competir como eles competiram. Carpini, a gente foi lembrado hoje das entrevistas anteriores, inclusive na tua reapresentação aqui, e tu falou bastante sobre a importância do comportamento sem a bola dos teus atletas, né? E talvez a única forma de encarar o Vasco seja se comportar bem sem a bola, porque a bola fica com o Vasco, né? Então, mais de 800 passes trocados ao longo do jogo é um negócio surreal, assim, o tanto que esse time fica com a bola. E aí eu queria que tu dissesse se isso também te dá segurança para novas alternativas. Hoje já foi criada uma, né? Com a presença do Nenê, um sistema tático diferente. Sim. O comportamento que o time teve hoje te dá segurança para novas situações, para criar novas alternativas, para causar ainda mais desconforto para os teus próximos adversários? Sem dúvida, não só o resultado de hoje, mas o que dá muito conforto para a gente tentar sempre criar alternativas é o compromisso, né, dos atletas, é o que eu falo, acreditar naquilo que está sendo passado e proposto. Então isso vai nos dando, sem dúvida, muita segurança. É a segunda vez que eu enfrento o Vasco nesse mesmo campeonato. Claro que naquele momento era o início do Diniz, até que ele nem participou desse jogo, quem fez foi o Felipe, mas a gente conhece como todas as pessoas, e eles também nos conhecem, então a gente tinha muita informação também para passar para o adversário. Vencemos naquela ocasião e fomos felizes hoje novamente. O Vasco, como você disse, é um time que trocou mais de 800 passes, e eu não me preocupei com esse passe para trás, esse passe de controle fora da zona de perigo, não um passe dentro das nossas linhas, o passe ali onde eles agrupavam um número grande de atletas, como é característica, para trás da linha da bola, a gente não era os nossos gatilhos de pressão. Então acho que foi tudo bem organizado, e o comportamento coletivo a gente vê, na verdade o comportamento individual, sem a bola, os compromissos, a gente fica muito claro. Hoje no Batalha, que é um jogador que eu cobro muito isso dele, Enio, Matheus, Veron, principalmente esses caras de lado e de frente, né? Normalmente os atacantes eles têm um pouco menos de compromisso sem a bola, e a gente cobra muito, a gente dá as alternativas do jogo e dá liberdade para eles jogarem, mas sem a bola as funções são bem determinadas e eles têm cumprido de maneira absurda. Quando que está buscando melhorar nessa parte defensiva? A gente sabe que o Juventude sofreu bastante gols, mas agora a gente vê também, por exemplo, os jogos do Reginaldo, né, participando também ofensivamente. O Wilker também muito seguro hoje. No último jogo teve um erro, por exemplo, do Abner, mas seguiu hoje jogando. Como é que você está corrigindo isso? Como está passando também essa tranquilidade para esse setor defensivo que é importante para a equipe? O erro ele vai continuar acontecendo. O que a gente tem que minimizar é o erro grande, o erro que nos custa o resultado. O erro faz parte do processo de evolução coletiva e de amadurecimento do Abner. Fez um jogo seguro hoje. Não me apego a esses erros, não. A minha função é corrigir, é melhorar e dar confiança para ele continuar fazendo aquilo que está sendo proposto. Fez um jogo bom, um jogo seguro. É só a nossa terceira partida e nós não conseguimos repetir uma linha defensiva. Se você observar do jogo do Corinthians, o jogo do Vitória e esse jogo. Alguns por opção minha e outros por necessidade. Isso também causa uma certa dificuldade para você ajustar as linhas defensivas. Não que a função defensiva seja só da última linha, mas quando se tem um compromisso como tu teve o Talhari, o Nenê com a idade que tem, tendo que cumprir função, o Batalha cumprindo função, todos fazendo dentro daquilo que foi proposto, facilita também a linha defensiva. Se você não tiver essa competitividade individual, você pode trocar a linha defensiva que você quiser, que você vai sofrer. Como você destacou no início, Carpini, o caminho ainda é longo, mas é claro que a perspectiva agora já mudou bastante, né? Desde a tua chegada com esses 7 pontos conquistados, e além dos 7 pontos, o desempenho da equipe tem evoluído de jogo a jogo. E tudo isso em pouco tempo, como você falou, de trabalho, né? Já tem jogo no domingo contra o Botafogo, que também vai estar retornando de uma viagem pela disputa lá no Equador, pela vaga no Libertadores. Sim. Mas mesmo assim, como é que você acredita que pode dar um passo a mais naquilo que já está dando certo a partir de agora? Qual será esse próximo passo? Dia a dia, evoluir um pouco mais, como eu disse, aqui quando nós fechamos antes da nossa oração, foi bom, foi ótimo, foi um pouco melhor do que o jogo passado contra o Vitória, e domingo a gente precisa fazer um pouquinho mais e um pouquinho melhor. E para ter essa evolução, a gente precisa amanhã
esquecer a euforia, esquecer, desfrutar hoje dessa vitória, desse momento, e amanhã trabalhar, treinar, melhorar, treinar, quem for possível treinar, recuperar quem precisar recuperar, e a gente manter esse nível de atenção e a cordinha esticada. Carpini, assim como em 2023, se repete a arrancada muito boa, né? 7 pontos em 9, e aquele jogo em Salvador estava com muito cara de 9 em 9, né? Se não fosse talvez a expulsão, tu hoje teria 100% de aproveitamento no Juventude. Produziu para isso. E eu vejo que tu tem recuperado alguns atletas. Quando tu chegou aqui na 2023 e na apresentação agora também, falou em recuperar atletas. E hoje tu opta pelo Alan Ruschel, na lateral esquerda, assim como opta pelo Reginaldo de novo, mesmo o Igor tendo ido bem. Dá mais uma chance para o Verón no segundo tempo. Qual é a importância dessa situação? De recuperar individualmente atletas que talvez estavam alguns até arquivados, ou Sim. estavam em baixa, né, com a flechinha para baixo. Nesse processo teu de recuperação do Juventude, da confiança, qual é a importância da recuperação individual de cada um desses jogadores? Acho que são 2 pontos. Primeiro é a minha satisfação enquanto treinador, ajudar o ser humano, ajudar o atleta, conseguir dar os braços ali, dar as mãos e nos ajudarmos, e eu poder potencializá-los. Porque eu fui atleta, eu tive do lado deles, e no momento de dificuldade é difícil você encontrar em quem se escorar para ter um alento. E a responsabilidade do atleta dentro de campo é muito grande. Às vezes aqui de fora o erro não acontece, a gente cobra muito, e é natural, eu também cobro, mas a gente sabe que não é fácil, né? Carrega-se muita coisa para dentro do campo, e aí o equilíbrio emocional tem que ser muito grande. Então a satisfação minha, pessoal, de poder fazer isso, e foi isso em 23 aqui no Juventude, foi isso também no Vitória ano passado. Acho que tem sido algumas situações importantes na minha carreira que eu quero continuar levando comigo. E o segundo ponto importante é que nós precisamos desses atletas, são eles que vão dar a resposta. Nós não temos condições e nem a necessidade, porque eu confio no meu grupo, mas mesmo que houvesse essa necessidade, nós não conseguimos contratar 10, 15 jogadores e reformulações de elenco, nós não temos o poder financeiro para isso, nem acho que é o caminho. Então, são as 2 situações: recuperar os atletas que aqui estão, mostrar que eles têm potencial, mostrar para eles mesmos a capacidade deles, porque às vezes o atleta começa a duvidar de si próprio, e para mim é uma satisfação pessoal poder contribuir. A partida que a gente jogou teve abaixo, desde o começo do jogo, desde os segundos do jogo a gente teve abaixo, nível de concentração baixo. E o Juventude ganhou com mérito, porque foi um time que teve muito mais concentrado durante toda a partida, mais interesse em fazer as coisas com a intensidade que o jogo precisava. Partidas um alto desempenho, não só nas que o Vasco ganhou, mas também em outras que o Vasco não conseguiu resultado, e às vezes oscila. Essa oscilação você encara com naturalidade? Como é que você analisa? Não, a gente não estava oscilando no desempenho, a gente estava jogando bem quase que constantemente. Hoje a gente jogou mal. A gente não jogou, já teve desempenho baixo e resultado de derrota merecida. Que não era o que estava acontecendo, nem contra o Mirassol, nem contra o Grêmio, nem contra o Inter, nem contra o CSA lá. Então hoje a gente não teve produção como a gente vinha tendo. Obviamente, ganhar de 6-0, você tem que saber ganhar de 6-0, saber que o jogo 6-0 ficou no domingo, não é? Hoje não tem nada a ver com o jogo do Santos. Então a gente preparou, alertou, mas o time não correspondeu e a gente mereceu perder e o Juventude mereceu ganhar. Diniz, Pedro Machado aqui, canal Sou Vascaíno. Ficou claro que o Vasco joga melhor para a associação. Por que essa assistência com o Verratti? A questão de insistência, o Verratti ele fez ótimas partidas, ele é o artilheiro do time, inclusive comigo, não é só antes de eu chegar que ele fez gols. Então, e hoje não dá pra gente colocar a culpa no Verratti, o time esteve todo abaixo, tem a ver o Verratti com o primeiro e o segundo gol, por exemplo, o outro time baixou a linha e marcou mais forte. Então não adianta a gente achar o Verratti ser o culpado pela derrota. Ele jogou bem contra o Santos, mas jogou bem contra o CSA, que o Verratti estava jogando. Para ele ter feito 6, 7 gols no primeiro tempo. Contra o Atlético Mineiro também a gente não jogou mal e o Verratti também não jogou mal. Era para a gente ter vencido o Atlético Mineiro. Obviamente que é uma possibilidade de jogar sem o Verratti, mas não dá para a gente analisar de uma maneira linear e achar que o Verratti não pode jogar titular no time do Vasco, muito pelo contrário. Diniz, até em relação ao Juventude, a gente tem bons números contra o Juventude aqui no Frente de Acolha, né? Mas muitos que enfrentam o Juventude comentam que é muito difícil jogar aqui. E parece que o Juventude está conseguindo recuperar. Como é que tu tentou buscar esse fator para
anular o Juventude e ao mesmo tempo aonde tu viu dificuldade em conseguir, tu falou sobre os teus jogadores, mas em relação ao adversário, o que foi mais difícil se adequar? Eu acho que o que determinou muito o andamento do jogo foi o gol logo com 20 segundos, a gente cedeu um pênalti que a gente não podia ter cedido, muito fácil de evitar, né? Mão aberta na área. E logo depois que a gente estava melhor no jogo, que a gente estava dominando as ações, a gente teve mais posse, estava chegando e no andamento natural seria a gente até buscar o empate. Aí a gente tomou o segundo gol, no tiro de meta, o jogo não teve surpresa para nós de maneira nenhuma. Juventude jogou assim, o maior armador do Juventude foi o Jandrei, foi o jogador que mais acho que participou do início das construções ofensivas. Esticaram muita bola e numa dessas que eles esticaram, eles ganharam a segunda bola e a gente não fez as coberturas de maneira... Não disputamos, perdemos a segunda bola e a gente não soube se proteger para evitar o segundo gol. Foi isso que aconteceu no jogo. Mas assim, a preparação aqui, eu tentei fazer o melhor possível, porque aqui é difícil jogar mesmo. Todo mundo sabe que é difícil jogar aqui. Mas acho que o gol muito precoce que a gente tomou, ele determinou muito o andamento do jogo. A Juventude ficou mais confortável para ficar só se defendendo e especulando contra-ataque. Como tu tens visto essa parte de baixo, porque tem muitas equipes próximas, equipes reagindo na competição também, essa zona da parte de baixo, essa zona da confusão ali que muitos denominam, como tu tem visto e até como que o Vasco encara essa região do campeonato? A gente encara do jeito que tem que encarar, cada jogo como se fosse uma final. Hoje a gente deixou de encarar o jogo como se fosse uma final. Então a gente precisa saber que a gente está numa situação muito delicada na tabela e que a gente não tem o luxo de poder diminuir o ritmo e a intensidade, sob hipótese alguma, em nenhum jogo e em qualquer estádio. Então, que sirva de lição. E olha aí, teve a lei do ex, né? O Nenê marcou aos 3 minutos, cobrando uma penalidade, colocou aí o Juventude 1-0. E depois, aos 16 minutos, o Gabriel Tagliari fez aí o segundo gol aí do Juventude. E aí, meu amigo, o Fernando Diniz foi tipo assim um balde de água fria, né? Na sequência aí do Vasco da Gama, né? Mas tivemos ontem também Copa do Nordeste, jogo pegado aí, Bahia e Ceará. Estava tudo caminhando para os pênaltis, mas aos 94 minutos, o Thiago, camisa 77, que havia entrado, né, no segundo tempo, acabou com a alegria aí do Ceará, marcou o único gol da partida e aí classificando aí o Bahia para a final. Vamos aí às coletivas aí do Rogério Ceni e também do Léo Condé. Boa noite, Rogério. Eu sempre faço a primeira pergunta e geralmente eu pergunto sobre suas observações dessa partida. Eu entendo que o Bahia deu uma pequena caída no segundo tempo, não sei se foi questão física ou imposição do adversário, mas acabou dando tudo certo. Bahia sempre consegue esses gols assim nos finais dos jogos. Mas eu queria que você avaliasse a partida e essa passagem do Bahia para jogar a final contra o Confiança. Boa noite. Eu acho que foi um ótimo primeiro tempo. Nós controlamos o jogo praticamente 100% das ações do primeiro tempo. Eles chegaram bastante no primeiro tempo nas bolas cruzadas, no segundo tempo com algumas transições também chegaram, que era mais ou menos o que a gente tinha como expectativa de jogo. Eu acho que é um time mais forte que o nosso fisicamente, a característica do time deles. Você pega Sobral, um jogador muito forte, Dieguinho fazendo uma bela partida, muito forte. Eles têm trocas de jogadores de força, então é natural que eles, quando o tempo vai passando, a gente vai se desgastando, a gente vai sofrendo um pouco mais para conseguir acompanhar o ritmo da parte física. Em contrapartida, na parte, acho que técnica, nós tivemos, apesar de não ter tantas chances claras de gol, mas tivemos o controle do jogo na grande maioria do tempo. E também é normal que você ceda alguma coisa ao adversário, né? Que você não tem um jogo de Série A, um jogo de dois times que estão disputando a mesma competição, que é o Campeonato Brasileiro. Um jogo bem parelho, como foram os outros dois também. Acho que foram 3 jogos, nós vencemos esses 3 jogos, mas sempre com muita dificuldade, com um gol no final, né? Com o Thiago participando no último jogo, com pênalti, hoje com o Thiago fazendo o gol, e mais o 3-2 que teve da fase classificatória. Então, assim como era de se esperar, um jogo duríssimo,
onde nós tivemos que usar tudo que nós tínhamos no dia de hoje para conseguir levar o Bahia a mais uma final. Boa noite, Rogério. Parabéns pela classificação à final da Copa do Nordeste. Eu queria que você falasse para a gente, além do lado tático, sobre o lado mental. Você falou lá em São Paulo da importância do time não se entregar e quando tomou o gol do Corinthians responder de imediato e tal. E hoje essa equipe tentando e não se entregando, o torcedor ali começando a ficar apreensivo com a possibilidade de pênaltis e tal, mas daqui a pouco, dos últimos minutos, o Everton, que geralmente não termina o jogo, correndo no último minuto, fazendo a jogada do gol. Eu queria que você falasse disso, de como foi para motivar também esse time hoje. Não é difícil de motivar eles e acho que o torcedor também é um combustível muito grande para eles aqui na Fonte Nova. Eu acho que a presença do torcedor, o grito da arquibancada, o incentivo do torcedor, eu acho que é fundamental para que eles resistam mais tempo até do que muitas vezes que sucumbem, a gente acaba sucumbindo um pouco na parte física fora de casa. O Everton eu deixei ele porque ele não tinha viajado, não tinha jogado, ele estava 10 dias sem jogar e achei que ele estava bem no jogo e eu não tinha tantas trocas assim para poder fazer no dia de hoje, né? Nós tínhamos mais o Nestor, que o Jean acabou cansando porque jogou 90 minutos na última rodada. O Nico teve que entrar mais cedo do que a gente imaginava pela lesão do Caio Alexandre. E aí nós fizemos as trocas de acordo com o que a gente tinha, mas o Everton, acho que foi uma bola que saiu de cruzamento, foi para a lateral, voltou e o Everton estava do lado esquerdo, fez um belíssimo, bateu firme na bola, né? E o Thiago bem, porque entrou como ponta aberto, mas fez o fechamento na hora correta e acabou sendo premiado com o gol. O que eu falei, era um jogo que a gente sabia que ia ser difícil, que ia ser até o final. Mesmo que tivesse feito o gol mais cedo, seria essa mesma luta até o final. O gol nos minutos, nos acréscimos, né, deu pouca chance ao Ceará para tentar reagir. Mas ele é um time que marca muito bem, tenta sempre ter um controle na marcação nossa de meio campo. Mas eu acho que nós controlamos o jogo, tivemos posse, tivemos as melhores oportunidades e raramente uma ou outra vez eles escaparam em contra-ataques e o que eles têm de melhor eu acho que é essa bola parada deles que é bem batida e com jogadores altos. Hoje tinha Ailon, tinha o Pedro, tinha os 2 zagueiros e mais o Galeano, que é um jogador que não é tão alto, mas tem uns 3 ou 4 gols de cabeça já no ano. Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo e pela classificação. A gente sempre fala quando o Bahia faz o gol no último minuto que o Bahia é um eterno gol de Raudinei. Mas a gente tem que observar uma coisa com relação à saída do Caio. Você não teve hoje um jogador que mantivesse a característica do Caio, que é o controle de bola, a construção bem feita. A gente havia conversado há um tempo atrás sobre a entrada do Acevedo. E como o Acevedo poderia ser o eixo de sustentação para os 3-8. Quão difícil foi mudar a postura do time para jogar com um cara que é mais perdigueiro e perder essa construção? Honestamente, eu acho que o Acevedo evoluiu muito, nós trabalhamos muito com ele. O Leandro e o Nelson têm trabalhado muito a parte individualizada com ele, de giro, de receber, girando, eu acho que ele entrou super bem concentrado no jogo e bem no jogo. Claro, para fazer exatamente o que o Caio Alexandre faz, são poucos jogadores no Brasil que conseguem fazer isso. Mas eu acho que ele evoluiu muito do ano passado para esse ano, o Nico. Desde que voltou da lesão, vem trabalhando, tentando. Hoje teve uma oportunidade, tomou uma pancada, jogou mancando até o final também. Mas eu acho que ele hoje é muito mais próximo do Caio do que era há 6 meses, 7 meses atrás. Eu acho que ele evoluiu bastante. Claro que sente, o Caio não vai achar os passes chaves que o Caio acha, mas em contrapartida também te dá uma sustentação boa de marcação no meio campo. Então, tem que ganhar ritmo. Eu não sei qual é a gravidade da lesão do Caio, mas ainda bem que a gente tem um jogador como o Nico para suprir uma eventual ausência dele. Ótimo. É verdade, boa noite. Realmente um jogo de 2 tempos, né, distintos, né? O primeiro tempo o Bahia bem melhor, né? Conseguiu fazer o jogo que eles normalmente fazem, né? De controle de bola dentro do campo adversário. Apesar deles terem mais posse, mais controle, a gente marcou bem a entrada da área. Eles não conseguiram criar muitas situações de gols, com exceção de uma jogada individual do Ademir e um chute ou outro de fora da área, mas a gente controlou bem a entrada da área. Porém,
né? Quando a gente recuperava a bola, a gente pecou muito, errou muito nas transições. No momento que a gente poderia ter feito um pouco mais de posse de bola, a gente forçou. A gente fez um jogo abaixo, assim, do ponto de vista com bola. Mas fizemos as correções no intervalo. No segundo tempo voltamos bem melhor, né? Conseguimos pressionar a saída de bola do Bahia, conseguimos jogar dentro do campo deles ali. Tivemos ali umas 2 possibilidades boas de gols, talvez um pouquinho de capricho maior no penúltimo passe. Mas enfim, equilibramos o jogo e eu acho que fomos até um pouco melhor no segundo tempo. Infelizmente, já no finalzinho do jogo, uma das principais virtudes, características do Bahia, que a gente marcou bem durante o jogo, que são triangulações pelo lado do campo e que acaba gerando cruzamento. A gente marcou muito bem durante quase todo o jogo, e uma que a gente não conseguiu diminuir o cruzamento e erramos o encaixe de área, eles fizeram o gol. Ainda muito recente, né? Acabou de acabar o jogo, mas o que já dá para tirar dessa eliminação, já visando também o Brasileirão que não para, sábado já tem o Grêmio? Eu penso que assim, está muito recente ainda, a gente, né, duro golpe de ter sido eliminado, mas o alento de mais uma vez a gente jogar contra uma das melhores equipes do futebol brasileiro de igual para igual, né? O Bahia hoje é o 4º colocado no Campeonato Brasileiro, equipe que conseguiu classificar na Libertadores na temporada passada e vem realizando uma grande temporada mais uma vez, e a gente enfrentou eles de igual para igual. No primeiro tempo eles foram melhores, no segundo, então esse é o alento que fica para o restante do Campeonato Brasileiro. E a nossa expectativa é de, mais uma vez, fazer um bom jogo contra o Grêmio lá em Porto Alegre, jogo difícil, e a gente espera fazer um bom jogo para tentar voltar com um bom resultado para casa. Eu não sei se já dá para falar alguma coisa do Rafael, que saiu ali com uma musculatura até esquisita na coxa, mas acho que depois já ficou tudo bem, né? A princípio foi uma cãibra, né? O Rafael hoje teve a dura missão de marcar talvez um dos melhores jogadores do Bahia, né? Que é o Ademir, e ele marcou muito bem, cumpriu muito bem seu papel, em alguns momentos organizou a saída de bola. Infelizmente ele sentiu ali na reta final, teve que ser substituído, mas eu acredito que não seja problema para o jogo de sábado. O que você mais sentiu falta do seu time dentro daquilo que vocês se prepararam para fazer hoje? O que faltou? Assim, faltou fazer gol, claro, mas dentro do jogo mesmo, de construção de jogo, o que você mais sentiu falta hoje? Foi mais no primeiro tempo. A gente poderia ter um pouquinho mais do controle da bola, conduzir, de sair um pouco mais de trás, jogar dentro do campo do Bahia. As correções que foram feitas no segundo tempo, né? E talvez no segundo tempo a gente conseguiu fazer isso bem, marcar o Bahia um pouco mais alto. Eles quase que não chegaram na nossa meta, com exceção de uma falta, que eu me lembre. E talvez um pouco mais de calma próximo da área do Bahia, né? E destacar aqui também, vendo o lance agora depois, eu não sei, o lance do gol, né? O Gandula entrou participando ali do momento ali que estava desenvolvendo a jogada, entrou dentro do campo, talvez o VAR poderia ter chamado o árbitro, pelo menos para ver o lance, né? Segue a temporada, né? Hoje os jogadores que não puderam jogar estavam aqui já para ir para Porto Alegre. Dentro desses reforços que o Ceará está trazendo, vislumbra assim, um segundo turno positivo, e também já emendando também no Vina, não posso deixar de perguntar se já tem alguma previsão, alguma ideia de quando é que ele pode começar a... Bom, a gente já teve, né, nossa estreia no segundo turno, vencemos bem a equipe do Bragantino, já promovemos aí a estreia do Paulo Baia, né, e a gente, daqui a pouco o Rodriguinho pode estar jogando, o Zanocelo, e também o Vina. O Vina ainda vai ficar essa semana aprimorando a parte física, realmente é um grande jogador, mas assim um pouco abaixo fisicamente. A gente está fazendo um trabalho com ele e aí a gente vai analisar o desenvolvimento. Talvez contra o Juventude ele já tenha condições de estar compondo juntamente conosco, mas vamos avaliar primeiro para não expor o atleta e também não prejudicar, né, o trabalho. Ô Léo, é claro que ninguém quer ser eliminado de competição nenhuma, mas uma vez que isso aconteceu, tendo só o Brasileirão para olhar, é positivo? Dá para tirar algo de positivo disso? Positivo nunca é, né? Com certeza a gente queria estar disputando um título, disputando uma final de campeonato, é sempre o objetivo nosso profissional, mas claro que, assim, de uma certa forma, a gente tem um desafio muito grande no Campeonato Brasileiro, né? Uma responsabilidade muito grande de primeiro manter
o Ceará na primeira divisão e depois tentar buscar algo a mais, como eu sempre pontuo. E de uma certa forma agora o foco é totalmente voltado aí para essas 20 partidas finais. Bom, é isso aí, ó. Você vira aí no último, bem dizer, no último minuto, que depois passou um pouquinho, acabou o jogo, acabou, e aí o Bahia classificado. Do outro lado, né, jogava Confiança e também o CSA, o Confiança venceu, então vai fazer a final aí com o Bahia. O primeiro jogo, o Confiança recebe o Bahia, e aí o Bahia decide o campeonato em casa. É isso aí, meu amigo, é jogo para a gente assistir sem piscar, porque vai ser jogão de bola aí a final, as finais aí da Copa do Nordeste, né? Tem tudo aí para ser um bom jogo. Meu amigo, esse aí então foi o nosso bate-bola, e aí a gente amanhã volta aí, amanhã é sexta-feira, né? Amanhã a gente volta falando aí do que vai acontecer, dos jogos aí do fim de semana. Horário, local, time contra time, né? E a gente volta aí então amanhã com o nosso Rolando a Bola. Amanhã é Rolando a Bola, tá bom? Então, um abraço, Deus conosco.